Olá, você que chegou até aqui, muito provavelmente interessado em como calcular rede de distribuição utilizando Bernoulli ou da Civais-Bar no caso para perda de carga, ou, ou também possivelmente uma correlação similar. Na verdade, o que eu vou fazer aqui é apresentar essa ferramenta, que é uma ferramenta totalmente gratuita e que é capaz de calcular rede de distribuição, independente se a vazão é conhecida ou não, de maneira bem simples. Então, aparentemente isso aqui é uma planilha de Excel, mas na verdade por trás dela tem um código pesado escrito na forma de macros que é capaz de identificar a sua rede e a partir da identificação dessa rede retornar uma solução, que no caso vai ser a pressão que vai requerer para que aquele sistema possa funcionar, ou então a vazão que aquele sistema é capaz de alcançar. Então, basicamente o que eu farei aqui é apresentar dois casos, que é um caso de vazão conhecida e um caso de vazão desconhecida, que são os casos que estão presentes aqui no campo de ajuda. Então, desculpa, no campo de exemplos. Então, eu venho aqui no campo de exemplo e o meu primeiro caso é o caso de vazão desconhecida, que é basicamente essa rede aqui, né? Eu tenho um reservatório que está descarregando numa bacia. O reservatório está numa posição mais alta do que a bacia e a tubulação ao longo entre esses reservatórios, né? Ela faz esse encaminhamento aqui. Então, por exemplo, ele começa na elevação 50.000 milímetros, né? Porque aqui o input sempre é em milímetros, e vai descarregar na elevação 0. Então eu tenho aqui o tubo T1, T2, T3, T4, T5, T6 assim por diante. E aqui no meu input, né, na minha tela de input, eu tenho aqui, por exemplo, o meu tubo T1. E aqui eu falo, né, eu obrigatoriamente tenho que falar, esse tubo T1 ele está conectado no tanque e conectado no tubo T2. E ele começa na elevação 50.000 e termina aqui na elevação 35.000 e tem 45 metros. E assim por diante para todos os outros tubos. Isso aqui no caso, essa ligação aqui, você nomear os tubos e falar o D para, ou seja, a origem dele, onde ele está conectado, isso é extremamente importante porque é assim que o código consegue reconhecer a rede e montar ela adequadamente e fazer os balanços corretos. Então, esse basicamente é um input, né? Eu não vou ser repetitivo falando T3, T4 como se faz. Você pode observar aqui, vou usar só o T8, né, como um exemplo final. Então eu tenho meu tubo T8, que é esse aqui. Ele está conectado no tubo T7. Ele começa na elevação 3.000, que é o que está aqui, e termina na elevação 0. E esse tubo tem 5 metros de comprimento. O diâmetro dele é 80, ele tem 5 milímetros de espessura, o fluido, a rugosidade absoluta desse tubo é 0,046 milímetros, a densidade do fluido é 1000, que aqui essas propriedades são similares à da água, a densidade é 1000, e a viscosidade dinâmica é esse valor aqui, que é similar à da água na temperatura de 25, 30 graus. Então, esse é o input, né? E o que eu quero saber, na verdade, é qual é a vazão que esse sistema é capaz de atingir com essa configuração. Eu não conheço a vazão, só conheço as características físicas do sistema. E aqui um dado interessante, né, que por exemplo aqui eu estou especificando a pressão de entrada do tubo T1 como 0,2 bar ou kg por centímetro quadrado, porque aqui no tanque ele está com uma coluna de líquido de 2 metros de altura. Então essa pressão é de 0,2. E na verdade essa aqui é uma pressão, ela não é uma pressão manométrica, é uma pressão de estagnação. E no caso do caso de pressão quando a vazão é desconhecida, ao final de todo ele vai começar. Esse é um problema tipicamente iterativo, né, porque eu não conheço a vazão. Eu preciso conhecer a vazão para poder calcular a perda de carga. Então ele tem que ficar chutando valores até o balanço fechar certinho. Então vamos lá.
E ao final ele vai atualizar esse valor de pressão para a pressão calculada, que vai ser a pressão estática. Mas o 0,2 é um valor de pressão de estagnação que eu conheço porque é a altura da coluna aqui do meu tanque. Então vamos lá, vou importar esses dados lá para o meu programa. Vou Ctrl V aqui. Beleza, copiei o meu input daquele sistema. E agora nós vamos observar o que o programa vai fazer. Vou clicar aqui em calcular. Começou as interações. E aqui ele parou na iteração 72. Ótimo. Então, basicamente esse sistema ele é capaz de atingir a vazão de quase 54 metros cúbicos por hora, né? Aqui é a velocidade, as velocidades que ele calculou, 3,89 metros cúbicos por segundo, que é uma velocidade bastante adequada também. Então, basicamente esse aqui é o problema quando a vazão é desconhecida. Como o input deve ser feito, né? E como ele apresenta o resultado final. Que são as vazões e as pressões em cada ponto de tubulação, né? No tubo T4, na conexão com o tubo T3, essa vai ser a pressão, e na conexão com o tubo T5, essa vai ser a pressão que vai ser o Pout. Note que ele tem pressões negativas, e aí pode ser um outro problema que poderia gerar cavitação, que é uma coisa que o calculista deveria observar também. Bom, então esse é o problema de vazão desconhecida. Agora eu vou limpar aqui e vamos agora para o problema de vazão conhecida, né? Vou pegar outro exemplo que é o vazão conhecida, que é esse aqui. Basicamente o que eu tenho que fazer aqui, eu tenho uma bomba bombeando para o tanque 1, o tanque 2 e o tanque 3. No caso do tanque 2, a descarga está na elevação 4000, o tanque 2 está na elevação 5000 e no tanque 3 a elevação está no ponto 6000 e a minha bomba está na elevação 0, certo? Então essa é a rede que o sistema vai calcular. Tá interessante, por exemplo, aqui eu estou especificando que a pressão de descarga no tubo do tubo 5, né, que é essa aqui, ela é de 2 bar ou 2 kgs por centímetro quadrado. As outras não, as outras está descarregando uma pressão atmosférica. É a mesma coisa, né? Eu tenho que dizer, obrigatoriamente eu tenho que dizer que o tubo T1 está conectado no tubo T2, depois o tubo T1 está conectado na bomba e depois está conectado no tubo T2, que é o que está acontecendo aqui, ó. E eu também poderia dizer que ele está conectado no tubo T6. Isso não tem nenhum problema, que é o que ele está dizendo aqui, que poderia ser o T6 também. O código é capaz de reconhecer isso, porque aqui no caso do T2 ele vai estar conectado no T1 e o T6 também vai estar conectado no T1 também, que é o que está dizendo aqui, ó, T6 no T1 e T2 no T1. Então aqui é opcional, eu posso dizer que está conectado no T2 ou pode dizer que está conectado no T6. E essa é a rede que eu vou calcular. Vamos lá então. Ctrl C aqui. Vamos lá para o cálculo. Vou colar. E vou calcular. Pronto. Aqui é um caso, ele não faz iteração, né? Porque quando eu conheço a vazão, então eu conheço qual é a perda de carga que o sistema vai ter que dar. Então, notem um dado interessante, né? Que eu só especifiquei as vazões nos pontos onde o sistema está descarregando. Então, no tubo T5, que está descarregando para o tanque 1, eu especifiquei a vazão. No tubo T7, ele está conectado no tanque 2, eu especifiquei a vazão, e no tubo T8 eu especifiquei a vazão. Eu não preciso especificar as vazões em todos os pontos, porque o código é capaz de fazer esse balanceamento aqui de vazão. E essa é uma maneira também de você identificar se o seu input está correto, porque se ele não balanceou a rede adequadamente, então o seu input está errado. Só pode estar errado, alguma coisa foi feita de maneira equivocada.
Então, esse é um dado interessante. Ele vai lá e calculou a vazão total de 150 metros cúbicos e calculou também a pressão de descarga da bomba de 2,9 kg por centímetro quadrado ou bar. Muito simples. Um dado interessante também é que ele também já faz alguma coisa, algo que já é bem avançado, né? Ele também já faz o balanceamento automaticamente do sistema. Porque, por exemplo, eu tenho um sistema em paralelo aqui, eu estou falando qual é a vazão que está saindo aqui, eu estou falando qual é a vazão que está saindo aqui. Só que se eu calcular a pressão que nesse ponto aqui, para dar essa vazão nesse tubo, se eu calcular a pressão nesse ponto aqui, para dar essa vazão nesse outro tubo aqui, o T8, elas seriam diferentes se os tubos, no caso de que os tubos tenham configurações diferentes. Então, nesse caso aqui, o que o sistema faz? Ele pega a maior vazão, a maior pressão calculada, mantém a maior pressão calculada e adiciona um fator de perda de carga para poder forçar esse outro sistema a chegar com a mesma pressão aqui. Esse é um balanceamento de pressões que é o que garante com que o sistema vai funcionar. Então, o programa já é capaz de fazer isso. Eu não preciso depois ficar balanceando e tentando descobrir qual é a perda de carga que eu tenho que adicionar para balancear o sistema. O programa faz isso automaticamente. E esse K aqui basicamente é um K que poderia ser de uma válvula ou um que é mais comum, ou de uma placa de orifício. Bom, então é isso, pessoal. Esse é o programa. Espero que seja bastante útil. O link onde você pode baixar esse programa de maneira totalmente gratuita está nas descrições.